Alô, meu nome é Gabriel Maia e nesse vídeo eu vou contar pra vocês as minhas leituras do mês de janeiro. Parte das minhas resoluções de fim de ano incluía ler vários autores que eu tinha dito pra mim mesmo que eu nunca leria na minha vida. E um deles era o Alan Moore, que escreveu V de Vingança. Por sinal, se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar ele aqui nos cards, vocês podem ir lá dar uma olhada pra saber quem mais eu coloquei nessa lista. Então, aí eu li V de Vingança. Tão chateado comigo porque eu nunca tinha lido esse negócio, gente. Essa história é maravilhosa. É uma HQ que é basicamente intriga política da primeira página até a última. A gente tem uma estrutura de governo bem totalitarista em V de Vingança, que é controlada por uma instituição que, se eu não me engano, se chama Cabeça. E basicamente o que essa cabeça faz é ficar controlando a vida de todo mundo com um grande sistema maravilhoso de espionagem, investigação e vigilância que simplesmente registra tudo o que acontece na cidadezinha, assim, cada cantinho. Tudo que é transmitido pro povo é controlado pela cabeça. Eles ficam ouvindo do começo ao fim do dia um monte de mensagens planejadas pelo governo. E aí que entra a V de Vingança, que é o cara que justamente sabe exatamente como esse negócio está funcionando e ele quer mostrar para as pessoas da cidade e do mundo que eles na verdade são donos da vida deles e que eles podem muito bem quebrar o sistema se eles quiserem. Depois que eu terminei de ler aqui, eu fui correndo pra ver o filme que eu não tinha visto nunca na vida. Tem muita coisa diferente. Eu entendo a necessidade de adaptação que eles tiveram, mas se você não conhece V de Vingança ou se você só viu o filme, vai ler V de Vingança, porque a história daqui, a história daqui mesmo é muito mais legal, é muito mais completa, é muito mais obscura. Tem uma personagem que chama Rosemary. Se você for ler esse negócio, dá uma olhada na Rosemary. Eu acho a evolução dela uma das coisas mais bem construídas dessa HQ e é muito simples, é tão simples, mas é lindo, é muito legal mesmo. Saga do Brian K. Vaughan e da Fiona Staples. Eu fui pedindo os livros conforme o mês e fui lendo eles conforme o mês, e essa história é muito boa. Saga conta a história desse casal aqui, que é o Marco e a Alana, e eles são fugitivos de guerra, porque ele é de uma raça, ela é de outra raça, a raça dele tá brigando com a raça dela, e aí ninguém quer que esses dois fiquem juntos. Só que Marco e a Alana já se juntaram e já tiveram uma filha, e agora eles estão fazendo de tudo pra salvar a filha e mantê-la segura e saudável e fazer com que ela cresça e seja uma pessoa feliz no mundo. No mundo não, universo, porque isso aqui é super universal. Isso é a história de Saga, mas o que eu realmente tô achando muito legal nessa história é a maneira como os autores estão construindo os personagens, como eles estão construindo a narrativa. Eles conseguem fazer a gente se concentrar na história de cada personagem, assim, dramaticamente falando, mas ao mesmo tempo eles conseguem fazer a gente perceber várias questõezinhas políticas e questões de crítica e questões de preconceito que estão por ali voando na nossa cara o tempo inteiro, e eles exploram muito bem isso, de verdade. É uma história super legal, eu ainda não sei como é que acaba, mas eu quero muito continuar acompanhando essa série. Além das HQs, eu também fiz 2 releituras esse mês, e a primeira delas foi o livro do cemitério do Neil Gaiman. Eu tava lá dando uma explorada no Audible, que é o aplicativo de audiobooks que eu uso, e desculpa, mas eu sou muito ruinzinho ainda pra fazer pesquisa naquele negócio, eu demoro muito pra encontrar um negócio que eu acho bacana. Tem um monte de livro que eu nunca ouvi falar no Audible, que eu não sei nem se eu quero ler, e tem um monte de livro de série, tem livro que tem, sei lá, 17 volumes, eu fico, gente. Mas eu encontrei uma versão maravilhosa de O Livro do Cemitério, que é contada com um elenco completo. Ou seja, a gente tem um narrador geral que tá lá contando a história toda, mas pra cada um dos personagens daqui, quando eles vão ter uma fala significativa, a gente tem um autor específico que tá interpretando eles. Alguns atores se repetem, mas eles são tão bons que você nem sente que eles estão se repetindo. E outra coisa muito bacana desse audiobook também, é que a gente consegue ter uma sensação mais completinha de pertencer na cena. Tem uma personagem aqui que passa um tempinho fora e quando ela volta, ela já vem com uma voz diferente, com um sotaque diferente, ela tá mais amadurecida, e a gente consegue ouvir isso no audiobook. Isso é muito bacana. Mas e a outra releitura que eu fiz esse mês foi um livrinho que eu tinha esquecido que eu gostava dele. Na verdade, eu não esqueci que eu gostava dele, só esqueci o quanto eu gostava dele. Aristóteles e Dante e os... Eu quero falar o pônei cintilante. Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Esse é o nome de verdade do livro. Eu tinha emprestado esse livro pro Paulo Rastro Livraria em Casa. O livro chegou pra mim aqui de volta no comecinho de janeiro, e assim que eu peguei ele, fiquei completamente empolgado pra voltar a ler, e a história passou assim, num tapinha pra mim. Foi num dia eu já tinha lido tudo. E essa é uma história muito bonita de amizade, de companheirismo, de amadurecimento, mas aí muito se fala de finais surpreendentes e de plot twists do final da história. Esse livro aqui foi um que me enganou muito bem sobre o que iria acontecer no final. Eu tinha uma ideia na minha cabeça quando eu li a primeira vez, só que aí quando a gente chega no finalzinho da história, o negócio vira, e assim, pra algumas pessoas pode ter sido óbvio pra mim, aquele negócio que, né, rolou lá no finalzinho. Foi uma surpresa pra mim, tanto quanto foi uma surpresa pro protagonista, e eu me senti muito ligado a ele naquela hora. É um livro muito simples, é um livro muito bem escrito, e é um livro que fala basicamente sobre você tentar se encontrar na vida. Olha aí, coisa importante da gente pensar. E voltando pros audiobooks, eu já mencionei esse livro aqui semana passada, quando eu fiz o meu vídeo dizendo por que eu tive problema
problemas pra ler demais esse mês, mas depois de quase 6 meses que esse livro tava na minha estante, eu finalmente li Toda a Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr. Essa história aqui até é razoavelmente popular, vocês devem ter ouvido falar nela, fala sobre a guerra e tal, pessoas que estão lá vivendo naquela fase do nazismo, é a França que tá sitiada e tem alguns cenários que a gente visita. Só que eu tive uma sensação quando eu tava lendo esse livro, o autor escreve sobre a França como se ele estivesse contando uma história de fantasia, como se ele estivesse escrevendo sobre um mundo que não existe. É um livro que, apesar de falar da guerra, tem muita delicadeza, tem muita coisinha sutil. Eu achei uma experiência boa de leitura, mas eu tenho que dizer que eu realmente não acredito que esse livro aqui seja pra todo mundo. Não é um livro que vai ter muita ação, e não é um livro que vai ter grandes acontecimentos. E os acontecimentos importantes que acontecem são contados com muita sutileza, com muita suavidade. É como se as porradas fortes tivessem sempre alguma coisinha assim amaciando, suavizando. Se você gosta de pancadão nos seus livros, você não vai sentir pancadão com Toda a Luz que Não Podemos Ver. Mas assim, história muito boa, narrativa muito bem contada, jornada bem construída para dois personagens que são protagonistas muito legais de acompanhar, de verdade. Especialmente no comecinho do livro, quando a gente tá na infância deles, pessoas incríveis. E o último livro que eu li esse mês foi o primeiro livro que eu li no meu Kindle, e foi Wicked, do Gregory Maguire. E falar sobre Wicked, né? Vamos lá. Que difícil. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar toda a vida e morte da bruxa malvada do Oeste, desde o momento em que ela nasceu lá com a mãe dela, no dia do parto, até a hora em que ela vai encontrar a Dorothy. E aí, né, a gente sabe o que acontece nessa hora, água, tal, tadinha. Mas o autor vai contar pra gente a história da bruxa malvada do Oeste, enquanto ele coloca a gente muito dentro da situação política de Oz, do começo ao fim. Ele mostra, por exemplo, pra gente por que a estradinha lá de tijolos amarelos foi construída, o que ela causa pras pessoas que estão morando em Oz, o que ela pode causar, o tipo de problemas que ela vai trazer, se as pessoas estão gostando disso ou não. Quem lembra da historinha da Dorothy sabe que tem um leão falante lá, e aqui na história tem, na verdade, vários outros animais que também falam, que são super inteligentes, que são pessoas super participativas na comunidade deles. E aí esses animais que são inteligentes são uma das maiores tretas da história toda, e adivinha por quê? Chega um cara lá que tá tentando tirar o direito dos animais, com A maiúsculo, de ser reconhecidos como seres pensantes e inteligentes, e proibir eles de trabalhar em qualquer outra situação que só um humano deveria trabalhar. Tá sentindo? Tá sentindo a crítica? Tá sentindo? Tá. Essa questão política foi com certeza uma das coisas que mais me chamou a atenção na história, foi uma das coisas que mais me empolgou nesse livro todo, mas a gente também tem um trabalho muito bacana de personagens. Por exemplo, a mãe do Fábio é uma personagem que só aparece na primeira parte do livro, mas ela é incrivelmente complexa. Você pega assim, cada detalhezinho dela, você consegue desdobrar em 100 coisas diferentes. E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de janeiro, que foi, na verdade, mais do que eu esperava. Eu achava que eu tirei muito menos que isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo pra apoiar, porque me ajuda muito, vocês não fazem ideia. E se é a sua primeira vez aqui pelo canal, não se esquece de se inscrever pra continuar recebendo os próximos vídeos. E é isso. Meu nome é Gabriel Maia e esse vídeo acabou.